Bem-vindos à terceira temporada do Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre as novas orientações do STJ sobre as provas no processo penal. Nosso convidado é o ministro Rogério Schietti, ministro do STJ. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de analisar os temas relevantes na área do direito. E para isso temos nossos coordenadores, ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, e também o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. Dou as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, ministro Rogério Schietti, do STJ. E desde já, passo a palavra ao nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Ministro, hoje nós teremos uma tarde seguramente de grande proveito com o ministro Schietti. Normalmente, ministro Schietti, eu faço uma apresentação do currículo vitae do nosso convidado, mas eu me permitirei apenas mencionar a sua passagem pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que foi uma passagem muito significativa, e Vossa Excelência, guindado ao Superior Tribunal de Justiça, tem prestado um serviço inestimável e numa área muito sensível, uma área onde os conflitos são inevitáveis, porque é exatamente por essa particularidade das questões penais, onde muitas delas nem são compreendidas pelo cidadão comum, e isso faz com que a sociedade se manifeste de uma forma ou de outra contrária às decisões ou favoráveis às decisões. Por isso é que, quando Vossa Excelência sugeriu o tema, eu achei assim, extremamente oportuno sempre falar do processo penal, sempre falar das provas do processo penal, sempre são temas que nos deixam sempre muito aguça a nossa curiosidade. Então, eu gostaria de passar desde logo a palavra a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência pudesse fazer a sua reflexão, e estaremos aqui sempre prestando muita atenção a essas lições que recebemos. Eu lhe passo a palavra, então, para que Vossa Excelência possa usá-la como melhor lhe aprouver. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, ministro Guilherme Caputo, direto amigo, digno representante da Justiça do Trabalho. É sempre um prazer estar contigo, dialogando sobre algum tema, e recebi com muito prazer, com muita satisfação o convite, para vir aqui no IBRA-China, tão bem conduzido pelo Dr. Thomas Lau, a quem cumprimento, e falar um pouco sobre o processo penal brasileiro, sobre temas atuais da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Creio que os que nos assistem sabem muito bem que o Superior Tribunal de Justiça equivaleria, muito grosso modo, a uma corte de cassação europeia, enfim, nos moldes não originalmente concebidos na Cour de Cassation da França, no final do século XVIII, mas uma corte que, além de regular a correta aplicação da lei, e, portanto, fazendo um trabalho de cassação, de decisões contrárias à lei, segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, também faz um trabalho de correção, de revisão, de atos ilícitos, e isso, na terceira sessão,
que compõe-se de 2 turmas, né? O STJ ele tem 3 sessões, né? A primeira sessão de direito público, a segunda sessão de direito privado e a terceira sessão de direito criminal. Cada sessão possui 2 turmas. Então, a minha turma é a 6ª, né? E também integra a terceira sessão, a 5ª turma. Então, para a terceira sessão vão os processos de natureza criminal. A maioria deles, habeas corpus e recursos em habeas corpus, temos também recursos especiais, e particularmente nos habeas corpus, que é a predominância de nossa jurisdição, o que se questiona basicamente é se a decisão que, por exemplo, impôs uma prisão preventiva a um acusado, valeu-se dos requisitos legais, se ela é necessária, né, se o juiz, ao receber uma denúncia, minimamente fundamentou esse ato, se ao condenar o réu, ele respeitou o processo trifásico, né, de individualização da pena, se justificou corretamente cada uma das circunstâncias que interferem na dosimetria da pena, se analisou corretamente a prova, se o advogado teve, durante o processo, a possibilidade de exercer em nome do acusado todos os seus direitos, né? Então, são questões que chegam diariamente ao STJ e chegam em quantidades crescentes. Nós temos hoje, por mês, uma média de 1.500 decisões saindo dos gabinetes, além das sessões de julgamento, em que também decidimos centenas de casos, né? Então, é um volume muito grande, né? A jurisdição brasileira, a jurisdição criminal, hoje tem cerca de 7.500.000 processos tramitando. Talvez não seja mais volumosa que a trabalhista, né, ministro Caputo? Mas, seguramente, rivaliza. E é um assunto que diz respeito ao bem mais precioso de todos nós, depois da vida, que é a liberdade. E, portanto, nós temos que ser muito zelosos, né, no cumprimento da nossa função de julgar. E isso me remete ao tema, né, que é objeto da nossa fala aqui, que é uma visão atual da jurisprudência, alguns aspectos muito breves. Eu vou preferir me concentrar em 2 ou 3 sobre uma mudança de rumos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já tem impactado toda a jurisdição nacional, porque o Superior Tribunal de Justiça é uma corte de precedentes, e quando se julga alguma matéria de relevância, nós, inclusive, procuramos fazer com que as 2 turmas estejam alinhadas, né? Isso pode ser feito, inclusive, por meio de recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos, ou pela simples afetação de um habeas corpus ou de um recurso em habeas corpus para ser julgado perante a sessão, porque a sessão reúne as 2 turmas e, portanto, é um órgão mais qualificado, com, né, enfim, uma representatividade maior. Podemos dizer, portanto, que o STJ, quando firma uma jurisprudência, ele espera que os demais tribunais e juízes do Brasil venham a segui-la, né, para que haja uma estabilidade das relações jurídicas, para que haja uma isonomia de tratamento dos jurisdicionados. E no tema das provas, né, veja bem, talvez antes seja importante falarmos ou mencionarmos que o sistema punitivo de uma nação, na verdade, implica o quê? Definir como o Estado comina penas, como ele prevê, né, tipifica no Código Penal os seus crimes, os crimes que podem ser cometidos, quais são as penas que correspondem a cada um desses crimes, definir como é a investigação dessas condutas criminosas praticadas e como julgar os seus apontados autores, seja para absolvê-los, seja para condená-los. E, por último, como é feita a execução das penas. Este é o sistema de justiça criminal de qualquer país, né? Vai variar, evidentemente, de acordo com a cultura de cada povo. Em alguns locais são previstos crimes que em outros não são, as penas num determinado país são mais severas, em outros não se admite outra punição que não a
a pena privativa de liberdade, temos países que prevêem pena de morte, prisão perpétua, enfim, isso tudo varia um pouco, mas o sistema como um todo é muito parecido, né? Como eu mencionei, as etapas. E a primeira etapa é a etapa de investigação, né? Depois nós passamos para o processo, e ali no processo é que nós iremos ter a atividade processual das partes, enfim, sob a tutela ou a supervisão de um juiz imparcial, que irá assegurar às partes a observância da lei, conferindo às partes direitos e delas também cobrando alguns deveres, né? Esta relação processual, ela visa, basicamente, chegar ao final com uma sentença, né? Então, o processo penal, aqueles que nos ouvem, sejam estudantes, advogados, bem sabem que o processo penal é o ramo das ciências jurídicas que concretiza os direitos previstos na Constituição no que diz respeito às relações entre o indivíduo e o Estado, naqueles momentos em que há um conflito de interesses. Quando, teoricamente, se comete um crime, o Estado pode e deve acionar os seus órgãos de persecução penal para apurar aquela conduta e punir eventuais responsáveis. E, nesse percurso, existe uma série de regras que compõem o que nós chamamos de devido processo legal, né? E toda atividade processual vai se desenvolver sobre alegações e provas, né? As partes irão alegar, o Ministério Público irá, na denúncia, formular uma imputação, uma narrativa acusatória, e ele deverá, ao longo da instrução criminal, comprovar esses fatos, sob pena de, não o fazendo, ver a sua pretensão punitiva rejeitada. E a defesa, por sua vez, vai ficar numa situação de exercer alguns direitos para evitar o sucesso da acusação, podendo até assumir uma posição passiva, contando que o Ministério Público não irá provar os fatos narrados na acusação. Mas é claro que a defesa pode e deve também propor meios de prova, propor provas de diversas naturezas, né? E, ao final, o juiz fará esse balanço para decidir, sentenciar. Bom, só que o processo penal ele foi concebido, acima de tudo, para assegurar ao acusado, seja ele quem for, um mínimo de proteção contra eventuais abusos do próprio Estado. No modelo pré-civilizatório ou pré-iluminista, nós tínhamos processos absolutamente arbitrários, em que não se sabia exatamente qual era a acusação, não havia direito a advogado, direito à ampla defesa, contraditório, o juiz não precisava motivar a sua decisão, o processo era secreto, não havia direito ao recurso, enfim. O processo penal, tal qual o concebemos, é fruto da civilização, fruto do iluminismo, fruto desta nova sociedade que surgiu a partir do final do século XVIII, né? Sobretudo após a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e aí surgiram os códigos penais, códigos de processo penal, as constituições, e hoje nós temos um arcabouço normativo em qualquer país do mundo oriental ou ocidental, possui esse arcabouço normativo que assegura, no âmbito do processo penal, assegura ao réu uma proteção para não ser punido de forma abusiva ou injusta, né? E uma das maneiras de fazer isso é regulando a atividade probatória. E aí nós entramos no tema. A atividade probatória não é ilimitada, ela se sujeita a determinadas regras, porque senão seria retornar àqueles tempos em que, em nome de condenar uma pessoa, se fazia de tudo, inclusive confissões extorquidas mediante tortura, né, todo tipo de sofrimento, coação de testemunhas, provas secretas, e isso não é mais possível, porque nós hoje temos limites que tornam a atividade probatória não só racional, mas eticamente comprometida com os valores que cada Constituição de
de um dado país, que a Constituição de cada país enumera, no nosso caso, já no preâmbulo da Constituição e sobretudo, no artigo 5º, que seria o nosso Bill of Rights, né? Então, a não ser que se trate de um modelo decisionista, autoritário, modelo excessivamente intervencionista, que não assegure a liberdade ao indivíduo, nós temos, qualquer processo penal moderno possui limites e regras claras para a atividade probatória. Esses limites podem ser limites que nós chamamos epistemológicos ou limites processuais, que dizem respeito à própria idoneidade da prova, momento da prova, quantas testemunhas cada parte pode arrolar, em que momento eu posso juntar um documento, a perícia deve ser realizada por que tipo de profissional. Isso são regras técnicas, de natureza endoprocessual, e que, portanto, asseguram um caráter mais científico à prova. E nós temos, por outro lado, limites éticos, limites materiais, limites que buscam assegurar que a prova será produzida sem o desrespeito daquelas garantias, daqueles direitos que a Constituição enumera como direitos de que todos nós somos titulares, né? Direito à inviolabilidade do domicílio, direito à integridade física e psíquica, direito à produção de provas lícitas, direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, o sigilo de dados, etc. Então, essas garantias, que nós poderíamos chamar de liberdades públicas, são protegidas pela Constituição e concretamente protegidas por um Código de Processo Penal, que vai regular a maneira como, por exemplo, uma conversa telefônica entre dois suspeitos pode ser interceptada pelo Estado, né? E quais são os requisitos para que isso aconteça. Tudo isso, é preciso dizer, vai produzir um certo enfraquecimento, né, do poder estatal de obtenção de uma sentença condenatória. Mas é o preço que se paga, né, por um processo civilizado. Lembro aqui um autor lusitano muito referenciado, José Figueiredo Dias, que diz que no processo penal a prova deve ser processualmente válida para ser legítima, né? Somente a prova produzida com observância dessas regras é uma prova lídima, justa, adequada, idônea e suficiente para dar lastro a uma sentença condenatória. Então, dito isso, eu traria 2 exemplos de decisões que nós tomamos no Superior Tribunal de Justiça, na 6ª turma, mas hoje já posso assegurar, jurisprudência consolidada em ambas as turmas, e vejo que vários tribunais e juízes já estão aplicando, decisões que produziram uma mudança de rumos na maneira de investigar ou de apurar crimes, né? Eu começo com a decisão que foi tomada em habeas corpus, no 2º semestre do ano passado, no habeas corpus 598.886, de Santa Catarina. Foi julgado em 27 de outubro de 2020. E essa decisão diz respeito a um tipo de prova, caros prezados advogados, estudantes que nos assistem, um tipo de prova que é muito comum ser utilizada especialmente em crimes de roubo, que é o reconhecimento formal do suspeito, né? Bom, tradicionalmente, pelo menos desde a vigência do Código de Processo Penal de 1941, e aí já se vão mais de 80 anos, né? Aliás, completamos 80 anos agora, esta prova segue um rito, um procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. E lá diz mais ou menos o seguinte: quando alguém deve ser reconhecido, o suspeito, né,
chama-se a pessoa que vai fazer o reconhecimento, geralmente a vítima, e ela deve, antes de fazer o reconhecimento, indicar quais são as características físicas da pessoa a ser reconhecida. Se é alto, se é baixo, se é magro, gordo, branco, negro, se tem alguma cicatriz, que roupa que estava vestindo, etc. Se tem barba, se não tem barba, se tem nariz grande, enfim, faz uma descrição, né? Em seguida, ela irá para uma sala de reconhecimento, onde o suspeito será alinhado com outras pessoas que, preferencialmente, tenham características semelhantes. E aí ele faz o reconhecimento. O que acontece, ou pelo menos acontecia, né, na prática, muitas vezes? Essa pessoa que ia fazer o reconhecimento chegava na delegacia e o suspeito era colocado junto de alguns outros presos. Mas nem sempre se observava esse cuidado de, pelo menos, dar alguma idoneidade a esse reconhecimento. Então, por exemplo, não é raro acontecer de vermos reconhecimento de um suspeito negro colocado ao lado de 4 pessoas brancas, né? Então, é evidente que ele será reconhecido, independentemente das características físicas dele. Ou então, não haver esse alinhamento de pessoas, ser simplesmente apresentado uma pessoa à vítima para que ela diga se é esta que foi a autora do roubo. E o que é pior, muitas pessoas neste país foram condenadas com base em um reconhecimento fotográfico. E de que forma esse reconhecimento fotográfico costuma ser feito? Simplesmente apresentando à vítima ou à testemunha um álbum de fotos de suspeitos para que ela diga qual daqueles ali seria a pessoa que cometeu o crime. Ou, às vezes, nem isso. Nós tivemos casos no STJ, me recordo de um em que eu fui relator, em que o delegado de polícia enviou por e-mail a fotografia do suspeito para a vítima, pedindo para que ela confirmasse o reconhecimento. Então, vejam, esse tipo de situação, além de desrespeitar flagrantemente o que determina o artigo 226, cria uma insegurança, uma instabilidade probatória enorme, porque em juízo, algumas vezes até acontece de a vítima confirmar que aquela pessoa que está ali na audiência é a mesma que ela reconheceu na delegacia e, portanto, seria o autor do fato. Mas sabemos que essa confirmação nem sempre é fidedigna, porque ela é feita anos depois, ela é feita também sem a verificação desses requisitos formais. Outras vezes não é feito esse reconhecimento e o juiz condena com base naquilo que foi feito na fase policial. Vejam, esse reconhecimento, é preciso ser dito também, é feito sem a presença de um advogado. Ninguém sabe exatamente como ele é feito, né? A autoridade policial faz uma declaração de como ele foi feito e, talvez por fé pública, devamos acreditar que realmente isso ocorreu, mas a prática, infelizmente, muitas vezes desmente o que se declara em um determinado auto de reconhecimento. E o resultado, talvez muitos tenham visto isso, inclusive em matérias que foram exaustivamente reproduzidas na mídia, né? Me recordo que o Fantástico, né, programa de muita audiência, trouxe vários casos de pessoas que foram condenadas, cumpriram pena, pessoas que passaram anos presas e que tinham álibi. E aí, vejam, isso é que muitas vezes nos causa espanto. A pessoa, às vezes, diz para a autoridade policial, olha, nesse dia eu estava em determinado local, né, no horário desse crime que está sendo imputado a mim. Por favor, verifiquem isso. Hoje nós temos como rastrear as pessoas por meio do celular, mesmo desligado, a gente sabe o deslocamento dessa pessoa. Nós temos câmeras de vídeo instaladas no comércio, nos condomínios, nas ruas, né? Temos testemunhas também, temos prova de DNA, nós temos perícias. Então, não cabe mais, em pleno século XXI, insistirmos em julgar as pessoas a partir de provas absolutamente frágeis, provas que dependem de uma memória,
depende de uma capacidade mnemônica que nem todos têm. Comprovadamente, cientificamente comprovado, que existem falhas de memória, né? O processo de armazenamento de informações no cérebro é uma coisa muito complexa. Pessoas que muitas vezes são induzidas a um determinado ato de reconhecimento por nervosismo, são pessoas que estão envolvidas emocionalmente com o crime, ou estão ansiosas por se ver livres daquele aborrecimento, ou querem a todo custo encontrar um culpado para que possa recuperar algum dano causado. Então, tudo isso tem que ser observado com muito cuidado. E o que a jurisprudência nossa fez foi alterar e nada mais fazer do que exigir que se respeite o que determina o artigo 226 e dizer mais, que esta prova colhida na fase investigatória não pode servir de única prova para condenar. Porque mesmo que se observe este procedimento, ainda assim é um ato um tanto quanto subjetivo, vamos convir, né? Pessoas são muito parecidas, né? E vejam, aqui tem um componente racista, que é preciso dizer, porque muitas pessoas reconhecem suspeitos negros simplesmente por algumas características que são até comuns, são fenótipos inerentes à raça negra, né? De pessoas com uma certa estatura, tipo de lábio, de nariz, e isso acaba gerando um racismo disfarçado no ato de reconhecimento. E é por isso que a maioria dos erros judiciários que nós temos identificado atinge pessoas da raça negra, né? Pessoas de pele preta ou parda. Nós temos um instituto no Brasil, que é uma espécie de filial da sua matriz norte-americana, que é o Innocence Project do Brasil, muito bem conduzido pela doutora Dora Cavalcante e doutora Flávia Raal. E esse instituto ele tem recebido depoimentos e tem procurado apurar esses erros judiciários e já produziu vários documentos para inocentar pessoas que foram injustamente condenadas. Então, essa decisão tomada no HC 598-886, a partir de um caso de um rapaz que foi identificado como autor de um roubo, e que tinha 1,95 m, e todos os testemunhos diziam que o autor do roubo tinha 1,70 m, e ainda assim ele foi processado e condenado. A partir desse processo, nós passamos, então, a exigir o efetivo respeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal, né? Bem, agora, no início deste ano, em março, a 6ª turma também avançou em reverter uma jurisprudência que era igualmente consolidada, porque a do reconhecimento, a jurisprudência toda era no sentido de que essas irregularidades verificadas no ato de reconhecimento implicavam uma mera irregularidade, porque, na verdade, dizia essa jurisprudência, o ato de reconhecimento aquele procedimento é uma mera recomendação que se faz às autoridades para que assim procedam. E nós dissemos não é uma mera recomendação, é uma exigência legal muito séria e que deve ser observada a partir de agora. Então, mudamos e temos anulado vários processos a partir dessa nova compreensão. E aqui também, no habeas corpus 598-051, julgado em 2 de março de 2021, a 6ª turma, ambos os processos foram de minha relatoria, mas as decisões foram unânimes, a 6ª turma reviu também uma jurisprudência que diz respeito ao ato de ingressar em domicílio de um suspeito à busca de drogas ou armas. Geralmente são 2 crimes de natureza permanente que, portanto, a jurisprudência anterior dizia que, por serem permanentes, permitem o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial, que é, pela Constituição, o meio adequado, o meio ordinário de se invadir um domicílio, né?
Eu até, já na emenda do acordo, eu destaquei a importância do domicílio, o caráter sagrado desse espaço de intimidade do cidadão, que tem a ver com a própria personalidade, porque o domicílio, a morada, o lar, é o local em que nós podemos usufruir da nossa intimidade, nós podemos, após um dia de trabalho, os filhos de estudo, acolhê-los, trocar experiências, relatos, conversar livremente, sem receio de sermos observados, ficarmos à vontade, assistirmos um filme, televisão, lermos um livro, dormir, comer, enfim, fazer todas essas atividades familiares, né, ou íntimas que sejam, sem importunações indevidas, né? Então, logo no início do voto, e já na emenda, eu citei uma célebre exortação de um nobre inglês no século XVIII, em 1763, ele teria dito isso, e foi reproduzido em discursos no parlamento, etc., o conde Chatham, que disse o seguinte, aspas, o homem mais pobre pode, em sua cabana, desafiar todas as forças da coroa, né, a coroa britânica. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o rei da Inglaterra não pode entrar. Vejam que beleza, né? Isso, numa época, ainda não havia nem a Revolução Francesa, não havia ainda o Estado brasileiro, não éramos independentes, e já se percebia o caráter sagrado do domicílio. Então, para que um policial ou uma pessoa qualquer entre na minha casa, na sua casa, ou de um suspeito que seja, é preciso, primeiro, que exista uma fundada suspeita. Não basta uma denúncia anônima, uma mera suspeita de que a pessoa é traficante, que usa drogas dentro de casa, que tem armas escondidas ou droga. É preciso ter algum tipo de segurança de que realmente isso está acontecendo. Porque é muito comum a polícia receber denúncia anônima no 190, e aí manda uma viatura até o local e entra na residência sem nenhum tipo de constrangimento. E aí vai acontecer de duas uma. Ou ela vai entrar e não vai achar nada, e vai ficar por isso mesmo, porque ninguém costuma noticiar esse tipo de abuso, ou então ela vai encontrar o que procurava, drogas ou armas, né? Então, a jurisprudência sempre trabalhou com a seguinte lógica. Olha, se o crime é permanente, se a polícia entra na residência, está sendo cometido um crime, né? Então, na verdade, nós interpretamos a Constituição no sentido de que quando a Constituição fala de que ninguém pode penetrar, né, de que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela, ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, a intenção do Constituinte, quando fez essas ressalvas, foi a de exigir que haja uma situação de urgência. Vejam, socorro, desastre, flagrante delito, né? Então, não se pode, simplesmente porque o crime é permanente, dizer que é necessariamente uma situação de urgência. Urgência há, por exemplo, em outro crime permanente, que é o de sequestro, ou um crime, mesmo que não seja permanente, mas que esteja acontecendo, alguém está sendo agredido, está havendo uma tentativa de homicídio, feminicídio, um roubo, né, um assalto. Aí sim, existe uma urgência que não permite que se aguarde o mandado. Agora, quando se trata de crimes que se prolongam no tempo, né, e que, portanto, podem exigir uma certa dose maior de averiguação, nós exigimos o mandado judicial. Então, nós fizemos uma pesquisa em vários países do mundo, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, né? E concluímos que
quase todas as nações hoje estão muito zelosas e ciosas quanto a esse tipo de ação policial, porque é muito simples para o policial dizer, não, eu recebi uma denúncia anônima e quando cheguei no local vi umas pessoas suspeitas. Né? O que é isso, pessoa suspeita? Ou então, também é muito comum, nós chegamos numa boca de fumo e o suspeito saiu correndo e entrou na casa. Bom, tem que ver se ele estava portando drogas. O fato de eu sair correndo para dentro da minha casa não é, em princípio, nada de errado. Eu até brinquei certa vez, não sei se fiz o certo, ministro Caputo. Era uma situação de um rapaz que estava de frente da sua casa, na periferia. Chegou a polícia na viatura com sirene ligada, todo mundo já descendo com arma na mão. Ele correu para dentro de casa. Eu falei, olha, eu faria a mesma coisa. Assim, porque, vamos ser realistas, né? O que acontece hoje na periferia? As cenas que nós temos visto são dantescas. O que a polícia tem feito com moradores pobres. Não é só no Rio de Janeiro, não. Enfim, é claro que a regra é que os policiais sejam cumpridores dos seus deveres, mas existem maus policiais, existem policiais que desrespeitam os mínimos direitos do cidadão. E é preciso que nós modifiquemos essa cultura de que vale tudo em nome de uma prova, de que a apreensão de drogas apaga todas as irregularidades cometidas. E na questão do domicílio, é preciso notar também que não é apenas o suspeito que é protegido pelo direito à inviolabilidade do domicílio, são todas as pessoas que estão ali. São os pais, são os filhos, são parentes que estejam naquela casa e que serão vítimas dessa mesma atitude, porque imaginem a cena de 3, 4, 5 policiais entrando com fuzis ou armas de grosso calibre numa residência com tensão, né, com toda aquela premência, a busca de drogas, apontando armas. Isso é uma cena traumática, né, e muito grave para você ter isso na sua própria residência. É preciso que haja, portanto, essa fundada suspeita, que é uma averiguação prévia do que está acontecendo, e, se for o caso, o mandado judicial, ou, havendo urgência, aí sim pode haver o ingresso na residência. E, nesse acordo, nós também cuidamos de regular uma outra forma de autorização constitucional, de uma franquia constitucional, digamos, para o ingresso no domicílio, que é o consentimento do morador. Porque também é muito comum, né, os advogados criminalistas podem me confirmar isso, é muito comum vermos nos autos de prisão em flagrante a seguinte afirmação: o policial tal chegou no local, na residência, e na porta foi recebido pelo suspeito que, indagado, franqueou a sua residência para o ingresso dos policiais. Vamos pensar direitinho. Será que uma pessoa que tem drogas dentro de casa ou tem arma, chega a polícia na porta e fala: por favor, fique à vontade, revistem a minha casa, né? Não tenho nenhum problema, pode entrar, franqueio a minha residência. Isso é algo meio improvável, né? O mais natural é que haja uma resistência, ou pelo menos que essa resistência seja contornada por algum tipo de atitude policial que demova a pessoa do intuito de resistir. Então, a jurisprudência, por exemplo, da Suprema Corte americana é farta. Eu citei vários acordos da Suprema Corte e de outros países também, mas basicamente da Suprema Corte americana, dizendo o que não pode acontecer. Por exemplo, policiais que chegam de madrugada numa residência, como é que o consentimento pode ser válido? Qual é a voluntariedade, a liberdade de alguém consentir para o ingresso da polícia na sua residência? Ou policiais que chegam já com armas em punho, fortemente armados, uniformizados, batendo na porta, né, gritando. Enfim, isso tudo deve ser considerado para, no exame do caso concreto, avaliar se efetivamente houve ou não essa livre autorização, né? E passamos, portanto, a exigir critérios para serem observados. E o principal deles é o seguinte: se houver um consentimento,
que ele seja documentado por escrito, ou até, se não for possível, que se registre a operação em áudio e vídeo. Meus caros, hoje qualquer pessoa tem um celular com câmera de vídeo. Câmera de vídeo hoje é quase um bem pessoal. Por que a polícia não pode ter acoplado ao seu uniforme um equipamento de gravação em áudio e vídeo? E aí eu observei, na pesquisa que fiz, que algumas polícias já têm iniciativas nesse sentido. A polícia de Santa Catarina, de São Paulo. Claro que não totalmente, né? Mas após a decisão, porque nós passamos a exigir que essas operações sejam filmadas, houve várias iniciativas. No Rio de Janeiro já houve projeto de lei aprovado, já temos no Rio Grande do Sul, temos no Mato Grosso, né? Então, essa é a tendência, uma tendência que irá transformar também essa atividade probatória, porque, vejam, aqui existe uma pré-atividade processual, mas ela é determinante, porque quando se apreende uma droga dentro de uma residência do suspeito, praticamente ele está condenado. Não adianta ele dizer, a droga pertence a outra pessoa que reside na casa, quando aluguei a casa, essa droga podia já estar aí. Não, isso tudo vai ser quase sempre desconsiderado, porque o importante é que foi apreendida a droga, ou a arma, né? Ninguém quer dizer com isso que se deva passar pano, como diz uma expressão popular, em criminosos que cometem ilícitos graves, como o de tráfico entorpecente e porte ou posse de droga, de armas. Não é isso. Nós esperamos que essas pessoas sejam punidas proporcionalmente à gravidade das suas condutas. Mas nós não podemos tolerar que o Estado, em nome desta punição, em nome da apuração de certos crimes, atropele todas as garantias que dizem respeito a todos nós, bandidos e mocinhos. O Código de Processo Penal e a Constituição protege a todos, pessoas de bem e pessoas de mal, né? Mesmo as pessoas que praticam condutas criminosas são titulares de direitos. É isso que distingue o Estado da barbárie. É isso que nos transforma numa civilização. Porque, senão, voltemos aos tempos pré-iluministas, em que pessoas eram presas por serem suspeitas de crimes e eram condenadas de acordo com a vontade do rei ou com provas que eram obtidas a todo preço, inclusive mediante tortura. Então, da mesma maneira que nós não podemos torturar uma pessoa para confessar um crime grave, nós não podemos invadir o seu domicílio em busca de provas sem a devida autorização judicial ou nas hipóteses excepcionais previstas na Constituição. Bem, isso tudo, ministro Caputo, doutor Tomaló, para dizer que o STJ tem estado vigilante no exercício da sua função, que é especialmente a função de velar pela correta aplicação da lei. Nós recebemos recursos e habeas corpus de todo o país, né, dos 27 tribunais estaduais e 5 regionais federais. São milhares de processos que chegam mensalmente ao STJ, e a nossa função é não apenas julgar o caso concreto, mas formar jurisprudência, formar diretrizes que serão seguidas nos julgamentos futuros do próprio tribunal e de outros tribunais, né? Então, a importância desses dois precedentes, que já são, digamos, uma jurisprudência consolidada, mesmo com pouco tempo, as duas turmas têm decidido nessa mesma direção, e a importância é que nós estamos dando um sinal claro à sociedade e aos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal, as polícias civil e militar, Ministério Público, os juízes, né, que nós precisamos exigir da atividade probatória não apenas um mínimo de idoneidade científica, para que ela possa ser capaz de reproduzir o que pretende, né, provar, mas também que essas provas sejam éticas, sejam produzidas de acordo com mínimas regras previstas nas leis e na Constituição.
Só assim nós teremos um Estado democrático de direito, regido em seu processo penal por um mínimo de princípios, de valores, que é o que nos tornam uma nação civilizada. Era isso que eu tinha, em resumo, para trazer, né, a consideração dos que nos assistem, ministro Caputo, doutor Thomas Law, e colocando, eventualmente, à disposição para outros esclarecimentos. Agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a Ibrachina por propiciar esses encontros tão ricos, né, de experiências com personagens do mundo jurídico. Ministro Schetti, realmente, quando eu abracei esse projeto, e convidado que fui pelo presidente Thomas e pelo professor Paulo Fels, que me acompanha na coordenação, é porque realmente eu vislumbrava exatamente o que está acontecendo no momento. E nós fizemos um levantamento agora, o Felipe, que estava conosco no início, cumprindo uma determinação, evidentemente, do Thomas, fez um levantamento do quão tem sido assim, salutar essas mensagens que são encaminhadas via essas, nós chamamos de aula, porque são todos ministros de tribunais superiores e que vêm aqui fazer alguma reflexão como essa, que não é a minha área de atuação, mas eu fico assim, como dizer assim, extasiado de ouvir essas coisas, porque me remete um pouco à época de universidade, me remete um pouco, né? Evidentemente, eu sou juiz trabalhista, juiz do trabalho 24 horas por dia, mas sou cidadão também e tal. Eu queria, ministro Schetti, fazer uma ponderação que é uma curiosidade que eu tenho muito grande, e eu não sei se já foi feito algum estudo antropológico, psicológico, sei lá de que natureza for, porque Vossa Excelência disse que, e nós sabemos, através de notícias e tal, de que às vezes essas investidas normalmente se dão em comunidades mais pobres, em locais menos, assim, lugares pobres mesmo, né? Enfim, o meu questionamento é porque a nossa polícia também é formada de pessoas humildes. Nós não podemos dizer que as nossas polícias civil e militar que fazem essa abordagem inicial, né, nesses crimes que lhes são afetos, evidentemente. Estou deixando propositadamente de lado a Polícia Federal, porque tem uma missão particular e se sabe que tem uma outra realidade. O que justifica isso? É o pobre também tratando o pobre de uma maneira absolutamente assim, sem sentido, violando flagrantemente, né, o direito do cidadão né, sobre as regras da Constituição Federal, para não ser cansativo, né, ser tratado com dignidade, enfim, ser preservado a sua integridade, o seu domicílio, enfim, todas essas questões. Já se fez algum estudo dessa natureza, ministro Schetti? Sim, já não me recordo aqui exatamente, mas já li, sim, alguma coisa sobre esse lado, digamos, sociológico, antropológico da atuação das forças policiais, né, que, é preciso dizer, elas reproduzem um padrão de comportamento que está enraizado na nossa cultura. O brasileiro é um povo violento, né, precisamos dizer isso. A violência no Brasil é congênita e endêmica. Ela nasceu com o Brasil, né? Nós somos um povo colonizado, uma colonização predatória, em que houve
escravização de indígenas, de africanos, um império também com manutenção desse status de patrimonialismo que explorava a mão de obra humana em péssimas condições, e mesmo na República continuamos com práticas autoritárias, né, enfim, tão retratadas em livros de sociólogos como Raimundo Faoro, como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque, enfim, tantos outros, né, Gilberto Freire, enfim, todos mostrando esse caráter de uma sociedade que se forjou sobre a exploração do homem, sobre trocas de favores, sobre compadrio, sobre coronelismo nas comunidades mais carentes, um Estado ausente, né, um Estado que sempre, na sua ausência, teve os seus serviços preenchidos lá na colônia pelo capitão do mato, né, que tinha todos os poderes para caçar fugitivos, matá-los, pelos próprios chefes ou intendentes da polícia que exerciam, muitas vezes, poderes judiciais de julgamento sumário, em pequenas contravenções, exército e polícias que tinham autorização para matar, né? Enfim, vejam o que fizeram em Canudos, né? Vejam o que fizeram em outros conflitos durante o Império e mesmo na República, né? Regimes de exceção sempre foram a regra no Brasil. Felizmente, estamos aí há 30 e poucos anos de democracia, o que é uma novidade, né? Nossa história é permeada de governos que não seguiam a Constituição. E, portanto, isso tudo forjou uma cultura de abuso de poder. E quando alguém se investe de autoridade, ainda que uma autoridade limitada a, por exemplo, prender alguém, né, ou ingressar no domicílio, acho que essas características se afloram, né? Montesquieu já dizia, né, Caputo, que o poder conhece um homem através do exercício do poder. Não é exatamente assim que ele diz, mas a ideia, né? Acho que já vinha antes até, acho que Voltaire também dizia isso, que você conhece alguém quando essa pessoa exerce o poder. E o poder do policial é muito grande. E outro, o treinamento, infelizmente, as polícias, ainda, sobretudo as militares, são treinadas, o próprio nome já diz, né, numa ótica militarista, né, enfim, e acaba que vem o suspeito, ou moradores de certas comunidades, como suspeitos e, portanto, como inimigos, né? Não é à toa que essas operações, quase todas, resultam em mortes de apenas um lado. É claro que há policiais mortos também, mas em operações assim dessas grandiosas, vejam agora a última, que na favela, fugiu o nome agora, no Rio de Janeiro, em que foram, acho que foi Jacarezinho, né? Foram 29 mortos, um policial e 28 civis. E aí você pensa, bom, em qual guerra que apenas um dos lados possui baixas, né? É uma guerra civil urbana. E é uma guerra civil urbana travada na periferia, tendo como vítimas os moradores. Claro que muitas vítimas são criminosos, mas isso não importa. E até acho curioso que quase sempre nessas notícias de mortos afirma-se a pessoa não tinha antecedentes penais, como se, ou então ela tinha vários antecedentes penais, como se nós tivéssemos uma divisão entre aqueles que podem ser mortos arbitrariamente e aqueles que não podem ser mortos. Então, a polícia, quando faz essas operações, ela faz nessas comunidades, de pessoas que são vulnerabilizadas, invisibilizadas socialmente, que não têm poder de falar, né, de reagir, não têm poder econômico, e se sujeitam a todo tipo de abusos, né, nas suas esferas íntimas e nas suas liberdades públicas. Então, e os que praticam essas arbitrariedades são, muitas vezes, moradores da própria comunidade, né, que, travestidos de autoridade, quando vestem o uniforme, se transformam, mais ou menos que nem aquele desenho do Pluto, né, que fica o diabinho de um lado, o anjo do outro. Parece que a pessoa se recondiciona como ser humano
e exerce um papel que é estrutural, né? É um racismo estrutural, é um machismo estrutural, é uma violação sistêmica de direitos humanos por parte do Estado. Então, isso, o Poder Judiciário deve estar atento para que, na medida do possível, claro que sempre quando provocado, possa, de alguma forma, pelo menos minorar esse comportamento e, nesse sentido, especialmente a decisão sobre invasão de domicílio, teve essa contribuição de, pelo menos, frear os abusos que vinham sendo cometidos. E outros que são objetos de decisões de vários tribunais, o Supremo Tribunal Federal tem dado bons exemplos nesse sentido. Muito bem, ministro Schietti. Eu queria que o pessoal do direito esportivo ouvisse essa sua ponderação sobre a natureza do cidadão brasileiro, porque quando se fala isso no nosso ambiente, quando tratamos da violência nos estádios e nas imediações dos estádios, se diz sempre: o brasileiro é um povo pacato, receptivo. Não. Não. Infelizmente, não. Os números desmentem essa afirmação. É isso. Ministro, muitíssimo obrigado. Eu estou satisfeitíssima de vê-lo também aí, graças a Deus, com saúde aí. Igualmente. Vamos enfrentar agora férias coletivas, que nunca são férias completamente, Vossa Excelência bem o sabe. Vamos trabalhar, colocar... Já tem alguns votos aí na Exatamente. Mas eu gostaria de agradecê-lo muito. Vou passar a palavra ao presidente Thomas para alguma consideração. Presidente, a palavra está contigo. Obrigado, ministro Caputo. Dizer ao ministro Schietti, Rogério Schietti, que é uma felicidade tê-lo conosco hoje. E no momento que a gente pensou no programa Legal Talks, ministro, foi uma conversa junto com o professor Paulo Feus e o ministro Caputo, de desenvolver, na verdade, uma plataforma para que os protagonistas do Poder Judiciário pudessem difundir conhecimento para a população, seja para os empresários, seja para os trabalhadores e seja para a sociedade em geral. E aí, depois de estarmos na segunda temporada, ministro Caputo, a gente vê bons resultados, um feedback muito positivo, ministro Rogério. E aqui eu tenho só para agradecer Vossa Excelência, porque se você falar do artigo 5º da Constituição Federal, e aqui a gente vai passar essa informação para todos da sociedade, é o Bill of Rights brasileiro, né? Onde estão as garantias do cidadão. Eu acho que isso é fundamental para todos, inclusive de comunidades mais periféricas. A gente faz um trabalho, inclusive, com o bairro, a favela do Paraisópolis, ministro Rogério. E lá a gente tem até um projeto social do Balé de Paraisópolis, ministro Caputo. Então, assim, da nossa parte, a gente quer desenvolver, fazer projetos sociais ali dentro das comunidades, porque a gente entende que isso vai ajudar muito essa integração entre essas comunidades mais periféricas, junto com uma comunidade como um todo. Então, eu quero agradecer ao ministro Rogério pela aula, pela brilhante aula, e declaro encerrado mais um programa Legal Talks. Muito obrigado, ministro Caputo, professor Paulo Feus também, e ministro Rogério Schietti. Muito obrigado. Obrigado por participarem do nosso programa Legal Talks. Inscreva-se no nosso canal e receba as notificações para os próximos programas.